Sempre que olho para essa vista da Baía de Todos os Santos, me lembro dos muitos anos que vivi nesta cidade. Desde que vivia nos Estados Unidos, queria muito conhecer Salvador, devido à importância que Abdu'l-Bahá deu a esta cidade nas epístolas do Plano Divino. Visitai especialmente a cidade da Bahia, na costa oriental do Brasil. Em anos passados, essa cidade foi batizada pelo nome Bahia, e isso foi, sem dúvida, pela inspiração do Espírito Santo. Eu participei da Convenção Bahá'í em Nova York em 1919, quando recebemos as epístolas do Plano Divino. De lá mesmo, imediatamente escrevi para o mestre, expressando meu desejo de sair como pioneiro. E ele, em sua resposta, expressou o desejo que eu me tornasse uma médica espiritual. Essa esperança do mestre tornou-se minha mais alta aspiração. No ano seguinte, em 1920, li a Epístola de Abdu'l-Bahá a Martha Root, expressando sua alegria pelo trabalho de ensino na América do Sul e enfatizando a importância de que outras pessoas dessem continuidade. Imediatamente eu entendi que esta poderia ser uma tarefa para mim. Escrevi para Martha Root e ela logo me encorajou. Ela me falou de um grupo de 3 jovens teosofistas que havia conhecido em Santos e que tinha escrito pedindo que alguém fosse ir a ensinar a eles mais a respeito da fé Bahá'í. Esse alguém poderia ser eu, mas a decisão de viajar para a América do Sul como pioneira não era tão simples assim. Meus parentes e amigos ficaram apreensivos e começaram a me apontar os perigos de uma jovem ir sozinha para tão longe. Tão longe realmente, sem aviões, sem rádios, com poucos navios. Grande parte do Brasil ainda era floresta virgem e não conhecia ninguém. Nem falava uma palavra de português. Era simplesmente um salto no escuro. Senti minha decisão enfraquecer. Foi quando surgiu um serviço social no norte do estado de Nova York. E tive a ideia de ir a Montreal para consultar com minha querida amiga May Maxwell. Quando cheguei lá, May estava acamada, muito doente. Mas, a saber da situação, sentou-se na cama e, em tons retumbantes que ainda ressonam na minha memória, disse: "Leonora, o que você está esperando? Vá!" E eu respondi: "Pegarei o próximo navio." E assim eu fiz. Eu tinha economia suficiente para pagar uma passagem de 2ª classe e viver num hotel somente por uns 3 semanas. Sabia que meu pai iria me enviar dinheiro para voltar se precisasse, mas nenhum centavo para ficar mais tempo na América do Sul. Para minha alegria, Martha Root foi a Boston. E tivemos horas preciosas juntos, orando, conversando no saguão do hotel. Depois, com sua maravilhosa generosidade, Martha me mandou um enorme baú, suficientemente grande por todos os meus livros, contendo muitas coisas, como talheres, roupa de cama, até mesmo um pequeno tapete
e outros presentes ainda mais preciosos. Entre eles, um fio de cabelo de Baha'u'lláh. Em 15 de janeiro de 1921, embarquei em Nova York no SS Vasari. Meu primeiro contato com o Brasil foi feito nesse navio, na pessoa de uma jovem brasileira, Aida Ames, que retornava ao Brasil depois de passar 2 anos nos Estados Unidos. Aida me deu minha primeira lição de português. E mais importante ainda, ficou interessada na fé e muito desejoso de ir a Haifa visitar Abdu'l-Bahá. Todos eram amáveis nesse navio inglês. Isso é, aqueles que podia encontrar na segunda classe. Até mesmo o camareiro, com sua coragem, menina, quando me surpreendi um acesso de saudades de casa. E todos tiveram a oportunidade de ouvir sobre a fé Bahá'í. Porém, somente poucos ficaram realmente interessados. Ao romper do dia 1º de fevereiro, nosso navio entrou no porto do Rio de Janeiro, o mais belo porto que eu havia visto. Suaves nuances de rosa e violeta no horizonte da formosa Baía de Guanabara. E logo os dourados raios do sol nascente pareciam simbolizar o alvorecer de um glorioso novo dia. Eu, uma viajante solitária, uma jovem de 25 anos de idade, a bordo do vapor Vasari, enquanto lentamente nos aproximávamos das docas do Rio de Janeiro naquela manhã. No entanto, ao desembarcar, colocando os pés pela primeira vez no solo desse vasto Brasil, senti meu coração enfraquecer e minha coragem desvanecer. Vi os outros passageiros sendo amorosamente abraçados por parentes ou amigos que estavam ansiosos por sua chegada. Mas ninguém aguardava por mim. E eu não conhecia sequer uma pessoa no país inteiro, a não ser a amiga que havia feito a bordo do navio, a senhorita Aida. Mas ainda, não havia em qualquer país da América do Sul um único Bahá'í declarado ou conhecido. A única pessoa que viera a este continente para difundir a causa, aquela serva estelar de Baha'u'lláh, Martha Root, estivera em muitas cidades lançando as sementes que o mestre Abdu'l-Bahá lhe havia assegurado que no futuro dariam frutos. Mas ainda não era o tempo. Será que eu realmente havia dado esse passo? Ou estava tendo apenas um pesadelo? O que eu poderia, afinal, ter a esperança de fazer nesta terra estranha, de língua e costumes diferentes, sozinha, sem recursos ou prestígio ou qualquer outra coisa? Como poderia ganhar a vida e me dedicar à difusão da causa? Lembrei-me então que não estava sozinha, pois havia vindo em resposta ao chamado de Abdu'l-Bahá. E não havia ele prometido que quem se levantasse para servir sua causa, não importando a fraqueza ou aparente falta de recursos, seria sustentado pelo poder do Espírito Santo?
Assim que cheguei no Rio de Janeiro, escrevi ao Sr. Ângelo Guido, o teosofista de Santos, e aguardava notícias dele. Minha amiga Aida me ajudou a encontrar acomodações adequadas, o que não foi fácil, pois não era costume uma jovem de bom caráter viajar sozinha. E para piorar as coisas, era véspera de carnaval. Aida até insistiu em ficar comigo no hotel, por sua própria conta, até que recebesse uma resposta de Sr. Guido. Enquanto eu esperava notícias de Santos, e como minhas reservas monetárias estavam minguando, Aida procurou encontrar alunos de inglês para mim, mas não tive sucesso. De modo que a perspectiva não era nada brilhante. Buscamos um hotel mais barato, mas mesmo assim eu não poderia esperar muito tempo. E a cada dia minha preocupação aumentava. No entanto, após 12 dias de ansiosa espera, finalmente chegou o telegrama que me dizia para ir a Santos. Viajei num pequeno barco da linha costeira que balançava tanto que era difícil conter o enjoo. Felizmente, a viagem foi curta. Bem, uma jovem americana viajando sozinha num barco brasileiro era algo muito curioso naquela época. E os passageiros do pequeno barco tentavam, um após o outro, descobrir qual era a minha missão. Felizmente, graças aos esforços da querida Marta, já tínhamos um livreto em português, bem fininha, conhecido como número 9, o Little Ben. E ele veio me socorrer na minha tentativa de conversar com as pessoas durante essa primeira viagem em um navio brasileiro. Pela manhã, cedinho, sob uma chuva torrencial, chegamos no Porto de Santos. Vi todos os passageiros desembarcaram, serem afetuosamente abraçados por seus parentes e amigos e aos poucos desapareceram. Eu fiquei sozinha no convés, esperando e contemplando a chuva. E se esse Ângelo Guido não aparecesse? Afinal, para mim, ele era apenas um nome. Depois de um período que me pareceu bastante longo, de repente, vi surgir em um dos cantos do convés uma pequena figura debaixo de um enorme guarda-chuva. Ele me olhava por debaixo da guarda-chuva como se ele achasse que eu deveria ser a pessoa que ele procurava. E, de fato, era. A residência de Ângelo Guido era extremamente modesta. Numa rua residencial de classe média, longe do centro da cidade. Assim que entramos, vi sua jovem esposa, de descendência portuguesa, sentada ao lado de uma longa e estreita mesa de jantar, coberta por uma toalha vermelha, infestada de moscas. Inicialmente, ela me pareceu um tanto fria, mas foi polida. Meu pequeno e despojado quarto, ao lado da cozinha, sem nenhum conforto, e também a comida, indescritivelmente pobre, eram diferentes de tudo o que eu já conhecera. Mas isso não me parecia muito importante. Nem mesmo o fato de que eu, em vez de ensinar latim numa seleta escola particular, como Walnut Hill, de Nantucket, Massachusetts, eu iria trabalhar na contabilidade de uma agência e oficina da Ford. E teria que dar aulas de inglês toda manhã cedo e 3 horas à noite, além de trabalhar uns 8 ou 9 horas durante o dia.
e só para dar conta das despesas do quarto e das refeições. E mesmo assim, não seria o suficiente para pagar as quatro passagens de ida e volta para o trabalho. Foram meses difíceis. Para alguém que não entendia nada do trabalho de guardar livros, o trabalho do escritório era um pesadelo. Especialmente porque incluía atender o telefone, através do qual o português parecia ainda mais difícil de se entender. Fazia um calor como eu jamais havia sentido. E juntamente com uma dieta inadequada, fazia que o simples ir e voltar a pé na hora do almoço, sob o sol escaldante do meio-dia, fosse como uma provação. Tinha uma grande palmeira na esquina de nossa rua e eu fixava o olho e dizia: tenho que chegar até lá, por mais fraca que possa me sentir. Somente tarde à noite, após minha última aula, podia me recolher ao meu canto, quando a família já estava dormindo, para estudar gramática portuguesa e traduzir até altas horas da noite. Algumas vezes era difícil não ter sérias dúvidas quanto à sabedoria do passo que eu havia dado. O que poderia eu, sozinha, a única pioneira Bahá'í em toda a América do Sul, esperar realizar, com tão pouco tempo à minha disposição, sem dinheiro, sem prestígio, sem literatura em português e ainda quase sem conhecimento da língua do país? Quantas vezes eu me prostrei em meu pequeno quarto e implorava a Baha'u'lláh que me capacitasse a servir de modo mais eficiente. A oração revelada pelo Mestre para ser usado pelos instrutores em terras estrangeiras parece ser dirigido especialmente a mim. Oh Deus, implorava, tu me vês, confiando em ti, tendo abandonado repouso e conforto, um estranho prostrado na calada da noite suplicando-te, que me ajudes a exaltar tua palavra. Ó Senhor, fortalece-me, capacita-me a encontrar a maneira de servir com o máximo empenho e não me abandones a mim mesmo nessas regiões. Nesses momentos, eu também encontrava conforto e esperança nas palavras de Baha'u'lláh. Verdadeiramente, nós vos vemos de nosso reino de glória e ajudaremos qualquer um que se levanta para o triunfo de nossa causa, com as hostes da Assembleia do Alto e uma companhia de nossos anjos favorecidos. De fato, poucos meses depois, eu pude abrir mão do trabalho do escritório em Santos, que consumia muito de meu tempo e energia. O número de alunos de inglês cresceu, até que consegui o suficiente para meu sustento. Agora era possível dedicar algumas horas por dia à tradução, o que me deixou muito feliz. Também encontrei mais e mais oportunidades de falar sobre a fé a indivíduos, embora poucas vezes a grupos. Foi então que, através de Ângelo Guido, eu soube de um Congresso Nacional de Esperanto, que se realizaria em abril no Rio de Janeiro. E por sua sugestão, escrevi pedindo autorização para fazer uma apresentação a respeito da fé.
Eu estava ansioso por toda possibilidade de difundir o conhecimento da fé. Afinal, não foi com esse propósito que vim ao Brasil? Mas devo confessar que lá no fundo desejava que meu pedido não fosse aceito. Viajar sozinho até o Rio, com tão pouco conhecimento de português e praticamente nada de Esperanto, para ser um palestrante em um congresso, me parecia uma tarefa além de minhas forças. Mas meu pedido foi aceito e tive que enfrentar o desafio. Com grande dificuldade, preparei um pequeno discurso e, com a ajuda de um pequeno dicionário de Esperanto em inglês, fui traduzindo palavra por palavra. Felizmente tinha esse dicionário que alguém me havia dado nos Estados Unidos, pois em Santos não conseguia encontrar nenhum livro de Esperanto e nenhum esperantista que pudesse me ajudar. Para meu infinito alívio, depois que li meu discurso, o presidente diz que eu havia dado uma prova de que Esperanto pode ser entendido perfeitamente, mesmo quando falado por uma pessoa de nacionalidade tão diferente. E ele ficou tão interessado na fé que, por sua própria conta, ele me levou para uma entrevista com o editor do diário O Jornal. Acho que era o jornal mais importante. O que resultou em um artigo com fotografia de Abdu'l-Bahá na edição de domingo. Bem, essa foi minha primeira vitória sobre minha timidez natural. Eu havia realmente falado em público. Apenas 3 meses depois de minha chegada ao Brasil, recebi a notícia do passamento de minha querida avó materna. A avó que havia me dado a grande bênção de ter recebido a mensagem Bahá'í. Minha mãe espiritual. Essa notícia me trouxe um intenso sentimento de perda. Eu fui batizado Leonora em homenagem a ela. Minha avó se chamava Leonora Georgina Stirling e se tornou Bahá'í com quase 80 anos. Ela foi uma das primeiras Bahá'ís da América do Norte. Foi quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade que minha avó começou a explicar sobre a fé para mim e minha irmã. Memorizávamos as palavras ocultas e as orações, e minha avó tocava hinos Bahá'ís no nosso piano e nos ensinou a cantá-los. Quando Abdu'l-Bahá foi à América, a alegria de minha avó não tinha limites. Ela assistiu às reuniões públicas na cidade de Nova York e também tive encontros particulares com Abdu'l-Bahá, num dos quais ele prendeu uma grande rosa branca no seu casaco. Que grande bênção! Poucos meses após o falecimento de minha querida avó, minha tristeza foi ainda mais profunda diante do passamento do mestre. Parecia quase impossível acreditar de que, afinal, eu jamais teria a possibilidade de vê-lo nesta vida. A epístola que Abdu'l-Bahá havia revelado para mim em junho daquele ano, pouco antes de seu passamento, foi uma fonte de encorajamento e inspiração durante toda a minha vida. Nela,
Ele me chamou de arauto do reino e fez maravilhosas promessas para o povo do Brasil. Ele disse: esta Assembleia Celestial crescerá dia após dia. Os amigos inebriados terão mais arrebatamento e êxtase. Começarão a romper em melodias e harmonias e erguerão a canção que atingirá a Assembleia Suprema e regozijará e alegrará os santos. Lembro-me de um certo dia, sombrio e nublado, enquanto caminhava por uma longa e mal cuidada rua, e tive a súbita onda de percepção ao vislumbrar à distância uma cruz dourada que coroava a torre de uma igreja. Pensei nos primeiros cristãos que eram tão poucos, fracos e sem prestígio aos olhos do mundo. E, no entanto, permaneceram firmes, destemidos diante dos perigos e vicissitudes, sabendo que, através do poder do Espírito Santo, a cruz triunfaria. No primeiro ciclo da era cristã, ao observador casual, sem dúvida, pareceria impossível que o símbolo da fé de um punhado de pessoas humildes pudesse, depois de quase 2000 anos, coroar torres de igrejas no outro lado do mundo. E hoje, nós Baha'is, embora comparativamente tão poucos e fracos aos olhos do mundo, devemos ter aquele mesmo ardorosa convicção de que nossa causa triunfará pelo poder do Espírito Santo. Notemos a gloriosa promessa de Baha'u'lláh de que todo o esforço sincero feito em sua causa certamente produzirá frutos no futuro, ajudará a introduzir uma nova civilização, apressará o advento daquela idade áurea, a promessa de todas as eras. Pouco de importante aconteceu naquele primeiro ano em Santos. Meu tempo era tomado em ganhar meu sustento com a aprendizagem de português durante longas horas no meu quarto, à noite, depois que o último aluno ter ido embora, e com algumas tentativas de traduzir a literatura Bahá'í. Agora eu entendia por que na universidade eu havia sido orientado a me especializar em latim. Minha única amiga naquela época era Dora Connor, que juntamente com sua mãe cuidou de mim quando tive tifo. Ela me cedeu seu quarto durante 4 semanas e não permitiu que eu fosse levado para o hospital geral, para onde se dizia que as pessoas iam somente para morrer. Fiquei extremamente fraca e também muito preocupada com a dívida decorrente da doença. Mas, com essas inteiramente dedicadas irmãs, me curei. Durante minha recuperação, Dora ainda me ajudou na tradução de um pequeno livro de Thornton Chase. Não tínhamos tempo a perder. Logo depois da minha doença, meu pai me mandou dinheiro para voltar para os Estados Unidos. E como ele supunha que jamais haveria outra oportunidade para tal, incluiu o suficiente para uma viagem pelo Rio Amazonas, que naquela época era considerado a coisa mais importante para se ver na América do Sul.
Economizando, consegui esticar o dinheiro para visitar por alguns dias, ou algumas semanas, ou até meses, todas as principais cidades no meu caminho, especialmente em Salvador, Bahia, que devido à importância que Abdu'l-Bahá havia lhe atribuído, eu tanto desejava visitar. Ao chegar nessa cidade, fui ao consulado americano para buscar correspondência. E lá, o cônsul me perguntou se gostaria de ensinar seus filhos durante 3 meses, mediante honorários. Senti que essa oferta era uma resposta às minhas orações, para que se abrissem os caminhos para o ensino da fé nessa importante cidade. A atmosfera litorânea e a comida nesta confortável residência me ajudaram a recuperar minhas forças. E como as aulas eram somente pela manhã, eu tinha o resto do dia livre para o trabalho Bahá'í. Um contato com os teosofistas em Salvador imediatamente abriu uma porta, pois me ofereceram sua sede, bem no centro da cidade, para reuniões semanais. Foram impressos folhetos para distribuição e as reuniões foram também anunciadas nos jornais. Muitos vieram e continuaram a vir semana após semana. A primeira pessoa que abraçou a fé foi um jovem brasileiro, Claudenor Luz. Sempre me pareceu muito significativo que o nome do primeiro Bahá'í fosse Luz. Quando chegou o tempo para eu partir da Bahia, vários amigos prepararam uma reunião especial para expressar sua simpatia em relação aos ideais Bahá'ís. Havia cerca de 100 de pessoas presentes e um programa havia sido preparado com palestras e poemas especialmente compostos para a ocasião. Quando me levantei para falar e citar algumas das palavras de Abdu'l-Bahá, todos se levantaram e permaneceram em pé até eu terminar. E então me presentearam com belíssimos rosas. Eu realmente estava plena de júbilo e gratidão, pois nesta cidade da Bahia, tão especialmente mencionado pelo mestre, Bahá'u'lláh havia me utilizado como instrumento para atrair essas almas sinceras à fé. Da Bahia, segui viagem e pude parar nas principais cidades costeiras: Aracaju, Maceió, Recife, Cabedelo, Natal, Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus. Em todos esses lugares encontrei grande receptividade e pude organizar palestras públicas e dar entrevistas a jornais. A primeira palestra pública em Manaus, por exemplo, foi dada para 800 pessoas. E a segunda, em uma igreja batista, tinha 3.000 pessoas presentes. As reportagens jornalísticas foram excelentes. Quando revejo essas experiências, eu me pego perguntando: foi realmente a tímida e acanhada Leonora, outra hora receosa de abrir a boca em qualquer reunião, que agora falava com governadores, membros do parlamento, juízes, e sentava na mesa junto com bispos e clérigos? Posso me lembrar com que medo e temor eu ia a cada auditório para dar uma palestra. Quantas e quantas vezes eu repetia comigo aquelas palavras de Abdu'l-Bahá: oh Deus,
Coloca nas minhas palavras um sinal dos sinais de tua palavra suprema, de modo que a realidade de todas as coisas possa ser atraída. E quão fervorosamente eu orava pedindo força. As minhas chamadas palestras eram pouco mais que coleções das palavras de Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá, amplamente memorizadas. E ainda assim, era uma provação para mim. E era o poder de Baha'u'lláh que me sustentava. Finalmente, no final de 1922, parti do Pará em direção a Nova York. Seria difícil descrever minha alegria em ver mais uma vez os meus amados, especialmente minha irmã e os mais próximos e mais queridos amigos Baha'is. Durante todo o ano que eu passei nos Estados Unidos, sempre aproveitei toda a oportunidade de estar com eles. Retomei o emprego que tinha antes de ir para o Brasil, na nova escola de Nova York para jovens moças, em Hudson, e logo eu fui promovida. O trabalho era muito interessante, para não falar do excelente salário e do conforto de um apartamento privativo na instituição. Realmente amava esse trabalho. Foi difícil de pensar em abandoná-lo novamente. Mas o desejo para voltar para o Brasil tornou-se cada vez mais forte em mim. Percebi que havia apenas iniciado o trabalho do ensino da causa nesse vasto país. Havia novos Baha'is precisando de ser nutridos em muitas regiões completamente intocadas, solo, ainda virgem. Tudo o que eu havia sido capaz de fazer nos quase 2 anos que eu tinha permanecido no Brasil era menos que uma gota no oceano do que precisava ser feito. Cartas de Claudine Norluz me falavam do crescente interesse pelo FEI na Bahia e aumentava o meu desejo de continuar o trabalho naquela cidade que o mestre mencionara tão especialmente. Foi assim que em dezembro de 1923, novamente parti para o Brasil, mas dessa vez acompanhada pela minha amada irmã Alice e por outra pioneira, Maud Mickle. No caminho de volta, pude retomar contatos que havia feito em Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Maceió e Rio de Janeiro. Em cada um desses lugares, ficávamos tão impressionados pela receptividade, a cordialidade e a sinceridade das pessoas. Lamentávamos que não poderíamos ficar mais. Do Rio, minha irmã voltou ao trabalho nos Estados Unidos e Maud e eu continuamos o trabalho em nossa viagem para a Bahia, onde pretendíamos estabelecer residência. Chegamos a Salvador em abril de 1924, com os fundos deploravelmente exauridos. E daí foi importante que alugássemos a primeira e a mais barata casinha que pudéssemos encontrar. Era preciso que houvesse pelo menos uma cadeira para cada um de nós, uma mesa e 2 colchões de palha. A casa que encontramos no Rio Vermelho tinha piso cimentado, mas nenhum furo no teto. E para nosso desapontamento, nenhum banheiro interno, nem fogão. O íngreme morro era tão lamacento e escorregadio que tornava meio perigoso nas noites escuras e chuvosas. Assim, tão logo que a nossa situação financeira permitiu, mudamos para o centro, alugando
todo o segundo andar de um prédio na Rua Chile, a principal rua da cidade alta. E, portanto, a melhor localização para as reuniões Bahá'ís. Mandamos confeccionar uma placa com as palavras Sede Bahá'í, que atraía considerável atenção. Os jornais também anunciavam nossas reuniões semanais e muitos participavam. 2 estudantes de medicina, atraídos pela placa, foram os meios para fazermos um dos mais importantes contatos com um grupo de trabalhadores de fábricas na calçada, um dos setores mais pobres nos subúrbios da cidade. Lá iniciamos reuniões quinzenais de ensino e muitos ingressaram na fé. Dentre essas pessoas simples e humildes, mas sinceras e devotas, 22 delas, em meados de 1925, assinaram uma carta ao guardião, expressando sua simpatia em relação à fé e sua lealdade a ele, e pedindo orações pelo progresso de seu crescimento espiritual. De acordo com os padrões atuais, deveria ter sido formada uma assembleia local naquele momento. Porém, eu hesitei. Eu acreditava que um entendimento mais claro da posição de Baha'u'lláh era necessário. Foi um erro grave, do qual sempre me arrependi. Bem, muitos anos depois, em 1940, finalmente foi formada uma assembleia espiritual local na Bahia. E a maioria de seus membros eram dessas pessoas simples da calçada. Mas as vitórias eram seguidas de crise e de dificuldades. E atravessávamos fases bastante desalentadoras. Quando o comparecimento às nossas reuniões diminuía, e organizações locais que antes nos apoiavam pareciam perder o interesse. Essas crises me tornaram conscientes de minha grande deficiência, minha completa inadequação e falta de merecimento de permanecer naquele posto de pioneirismo. O guardião me escreveu explicando que em todo trabalho pioneiro o início é difícil e os resultados surgem muito lentamente. Mas as sementes que plantamos tão amorosa e devotadamente jamais serão perdidas nem morrerão totalmente. De fato, ele me diz, trabalhar seriamente quando não há resultados aparentes, ensinar a causa a pessoas que recebem fria e indiferentemente não é uma tarefa fácil ou encorajadora. E só aqueles que são fortificados por uma fé inabalável e uma coragem que nasce do fogo ardente da convicção podem suportá-la. Foi somente graças ao encorajamento constante do guardião que eu permaneci. O mestre dirigiu-se a mim como arauto do reino. Mas acho que não foi porque eu merecesse esse nome. Foi porque ele via que eu poderia me tornar aquele arauto se apenas me levantasse. Tenho consciência de que minha insegurança tinha raízes profundas na minha infância. Quando minha irmã acabara de fazer 3 anos e eu 5, nossa mãe faleceu. Era uma tragédia para todos, mas especialmente para meu pai.
ele ficou completamente desorientado. Nunca mais tivemos o que poderia verdadeiramente chamar de lar. Como toleramos durante aqueles anos de minha infância e minha adolescência tamanho solidão, tamanho sofrimento, mesmo crueldade, eu não sei. Aconteceram alguns acidentes causados pela negligência de meu pai ou pelo abuso de álcool. E por pouco escapamos de sermos feridos seriamente, ou mesmo de morrermos. Parece que nossas vidas foram poupadas para algum propósito. Posso me lembrar quando ainda bem criança, com frequência à noite, antes de ir me deitar, ajoelhava-me ao lado da cama e, agoniada, implorava a Deus com toda a intensidade de meu ser que nos deixasse sentir sua presença, sua proximidade, sua proteção. Como eu poderia sonhar de que forma e quando especificamente aquela oração iria mais tarde ser respondida? Oh, como sou profundamente grata a Baha'u'lláh por todo o guia e amparo que sempre recebi. Inicialmente pelo próprio mestre Abdu'l-Bahá, através de suas epístolas, em seguida pelo guardião, e depois pela amada Casa Universal de Justiça. Muitos tentaram descrever o amado guardião. Eu não o farei. Apenas digo que quando eu estive em peregrinação na Terra Santa, fiquei maravilhada e completamente dominada pela majestade espiritual de sua presença, seu amor e sua pureza. No 9º dia da peregrinação, o dia de minha partida, a folha mais sagrada estava sentada perto da porta e eu me ajoelhei diante dela em prantos, enquanto ela, gentil e amavelmente, afagou minha cabeça. Shoghi Effendi estava em pé ao lado de fora, esperando para dizer adeus. Ele me disse: quando retornar à Bahia, lembre-se que o trabalho de importância primordial é o ensino direto. Segundo em importância é a tradução. E terceiro, o serviço social, se tiver tempo para ele. Veja bem, o trabalho de importância primordial é o ensino direto. E depois, ele colocou nas minhas mãos um pequeno frasco de essência de rosas para ungir os verdadeiros crentes do Brasil. Não foi fácil lembrar esses eventos dos primeiros anos que vivi na América do Sul. Quando olho para trás, para esses anos tão ricos em oportunidades para plantar sementes da fé,
sinto que a colheita poderia ter sido bem mais abundante se eu tivesse alcançado um grau mais completo de renúncia, uma dedicação mais elevada, deixando de lado todas as outras considerações e não permitindo que problemas pessoais, pesares, doenças sérias, acidentes ou outras vicissitudes se tornassem obstáculos. Se eu tivesse sido mais inflamada, se eu apenas pudesse ter mantido em mente as palavras de Baha'u'lláh: levanta-te em meu nome entre meus servos. E disse, ele veio a voz: levanta-te em meu nome, acima do horizonte da renúncia. E quantas vezes orei nas palavras de Abdu'l-Bahá: faze todas as minhas palavras de súplica e de louvor limitaram-se a um só refrão: faze de toda a minha vida apenas servitude a ti. É uma alegria ver pelo menos o começo do cumprimento daquelas palavras de Abdu'l-Bahá em sua epístola a Martha Root em 1920. Louvores a Deus! O chamado do reino foi recebido na América do Sul e as sementes foram lançadas naquelas cidades e regiões. Certamente, o calor do sol da realidade, a chuva da graça eterna e a brisa do amor de Deus as fará germinar. Sei confiante. E quão feliz me sinto ao recordar as palavras que o amado guardião dirigiu-se a mim tantos anos atrás. Lembre-se que seguramente o tempo virá quando a Bahia e todo o Brasil alegremente responderá e universalmente reconhecerá o chamado de Ya Baha'u'lláh. Em 1922, o dedicado Caldenor Luz se torna o primeiro Bahá'í do Brasil. 40 anos mais tarde, foi eleita a primeira Assembleia Nacional do Brasil, para uma população de milhares de crentes. E hoje, mais de 14 mil pessoas estão envolvidas em atividades Bahá'ís em 200 comunidades de todo o país. Leonora foi mencionada em mais de 500 artigos de jornais e traduziu 34 livros para o português, 2 para o espanhol e 4 para o braille. Após uma vida de trabalho incessante, Leonora parte deste mundo em 1980, aos 85 anos. Nossa pioneira, pela vida inteira, Leonora Armstrong, Leonora Armstrong, mãe espiritual, arauta do reino, Leonora Armstrong, Leonora Armstrong. As sementes foram lançadas naquelas cidades. O calor do sol e a brisa do amor farão germinar esta Assembleia Celestial crescerá em melodias que alegrarão todos os santos. Nossa pioneira, pela vida inteira, Leonora Armstrong, Leonora Armstrong, mãe espiritual, arauta do reino, Leonora Armstrong, Leonora Armstrong. Dia virá em que a Bahia e todo o Brasil alegremente reconhecerão Baha'u'lláh. Louvores a Deus, o chamado foi recebido. Fazem de todas essas palavras um só refrão.
O Bahá'í é uma pessoa que considera o mundo como um só país e todos os seres humanos seus cidadãos, que vê em todo semelhante um irmão, que ama a Deus e a seu próximo, sem distinção de a cor, ou classe, ou crença ou nacionalidade. Ama a Deus e dedica sua vida a servir a Deus, servindo a humanidade, amando a todos. E qual a finalidade da sua visita? A finalidade é difundir a mensagem de Baha'u'lláh. Ya Baha'u'lláh, 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 Ya Baha'u'lláh.